Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo dirigido. Na aula de hoje, nós vamos recapitular o seu primeiro contato com o instrumento. Existem muitas palavras novas que você vai precisar ouvir mais de uma vez para decorar. Então, a minha orientação é que no estudo dessa semana, você assista esse vídeo algumas vezes, assista novamente, para memorizar as partes do violino. Para começar, o violino é um instrumento melódico, ou seja, ele costuma fazer a parte que a gente canta, as melodias. Mas quando a gente tem um grupo de cordas, mais de um violino juntos ou violoncelo, a gente pode fazer o acompanhamento também. Mas tudo que a gente consegue fazer com a nossa voz, cantando, a gente consegue fazer com o violino. Inclusive, para você que toca violino é muito importante cantar, porque a gente precisa saber a afinação das notas antes de tocar, para saber corrigir. É a mesma coisa que o cantor faz, você precisa saber qual a nota você vai emitir antes de cantar. Então é muito importante que você se dedique também, se aplique ao canto coral. E aí você vai melhorar e desenvolver a sua afinação. Vamos então para as partes do instrumento. Bom, a gente tem aqui a queixeira, né, que o nome já deduz pra gente que a gente vai colocar o nosso queixo, mas na verdade a gente usa a lateral do maxilar para apoiar nessa parte do violino. Esse é o nosso estandarte, que segura as cordas, tá vendo? E dentro do estandarte nós temos microafinadores. Eles auxiliam na nossa afinação quando a gente quer apertar só um pouquinho a corda, esses microafinadores nos auxiliam. Nós temos aqui o cavalete. Essa peça, ela só segura as cordas, ela não colada no violino. Então é muito comum, às vezes, o cavalete soltar quando uma corda arrebenta ou quando acontece algum acidente e ele cai. Muita gente, nossa, meu violino quebrou. Não se assuste, essa peça ela segura no instrumento apenas pela pressão das cordas. Então o cavalete ele é ajustável, ele está solto aqui, é uma peça solta. Nós temos o espelho, que é essa parte aqui, onde a gente vai colocar os nossos dedos depois. E nós temos notas por todo o espelho do violino. Por toda essa parte aqui a gente consegue tocar. Esse é o braço do violino, né? Essa parte onde a nossa mão segura, esse é o nosso braço. Aqui em cima, nessa parte redondinha, a gente tem a nossa voluta. E aqui as cravelhas. As cravelhas também nos auxiliam na afinação. Mas, diferente dos microafinadores, a gente consegue uma amplitude de movimento maior. Então, quando a gente precisa colocar as cordas ou precisa afinar mais, apertar mais as cordas, a gente recorre às cravelhas. No primeiro momento, peça ajuda sempre ao seu professor nesse momento de afinação ou se alguma corda arrebentar. E a gente vai ensinar a afinar também, mas aí você vai usar principalmente os microafinadores. E a gente tem a parte do tampo. Esse é o tampo superior do violino e esse aqui é o tampo de trás, né? A parte de trás do violino. Aqui na frente a gente tem também os Fs, ou os ouvidos do violino. Por aqui o som se projeta, né? E falando em projeção de som, dentro do instrumento, se você olhar, coloca o seu violino assim na sua frente e olha lá pelos Fs, pelos ouvidos do violino, você vai ver uma madeirinha que está em pé. Lá dentro, essa é a alma do violino. Então essa alma ajuda também na produção de som. O som entra por esses Fs e reverbera, né? E é a caixa amplificadora do nosso instrumento, é um instrumento acústico. Mas assim como o violão, né, tem aquela caixa que faz o som reverberar ali também, aqui é onde o som se projeta, né? Ele vai entrar aqui e vai se projetar. Bom, aqui a gente tem o botão e o rabicho. Aqui esse botão com essa partezinha que a gente chama de rabicho segura o estandarte, que seguram as cordas. Então a gente vê que está tudo interligado, né? E por último, mas não menos importante, pelo contrário, é uma das partes mais importantes do instrumento, são as nossas cordas. Nós temos 4 cordas no violino. Nós contamos a primeira corda mais aguda. Se você ainda não teve aula de teoria, ainda não sabe o que é agudo e grave, vamos então chamar da corda mais fininha. Olha aí, tem umas cordas mais grossas e as mais finas. A mais aguda é a corda Mi, e a nossa primeira corda. Corda Mi, depois dela a gente tem a corda Lá, depois a corda Ré e a corda Sol. Essas 4 cordas que nós usamos para tocar o violino. Então a tarefa dessa semana é você memorizar as partes do violino e principalmente o nome de cada corda. Fale na ordem: corda Mi,
Lá, Ré e Sol. Por que é bom fazer esse gesto? Para a gente lembrar qual é agudo e qual é mais grave. Mais grave a gente pensa, né, mais embaixo, quanto mais agudo a gente pensa lá em cima. Então, corda Mi, Lá, Ré e Sol. Bom, agora que nós já vimos as partes do violino, nós vamos para uma parte muito importante também, que é um acessório que nós usamos, que é a espaleira. Se você tem a espaleira e ficou na dúvida de como colocar, eu vou te ensinar agora. Você vai virar o seu violino para você. Vira o violino assim, ó, as cordas para frente. E toda espaleira tem uma parte que é mais larga e outra mais fininha. Então você vai pegar a parte mais larga da sua espaleira e colocar para cima. Virou o teu violino, então essa parte mais larga vai ficar em cima. Encaixou na lateral do violino, a parte mais fininha você coloca para baixo. E como é que eu vou saber qual a direção? Você vai testar qual vai ficar mais confortável para você. Eu gosto de usar mais ou menos assim, nessa posição. Depois de encaixar, você vai olhar para o seu violino em pé e ele vai parecer uma carinha triste, ó. Parece que tá uma boquinha triste aqui. Aí você vai saber que você colocou direitinho a espaleira. Mas lembrando que a parte de cima, virando para você, a parte mais alta tem que ser com a parte larga da espaleira. E a parte de baixo, a parte mais fina da espaleira. Então, olhando o violino, formou a carinha triste. E assim a gente consegue usar esse acessório que nos auxiliará na postura do instrumento, que a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Algo muito interessante também sobre a espaleira é sobre uma função da orquestra. Você já ouviu falar do espala? O espala é o ombro do maestro. E é isso mesmo, espaleira vem de ombro, então é alguém que está ali auxiliando o maestro, está como líder do naipe, líder dos violinos, e ele senta sempre na frente, na ponta, para que todos possam vê-lo, todos os violinistas sigam as arcadas desse espala, sigam o que ele vai sugerir de dinâmica. Então a espaleira também tem esse nome parecido, né? Espala, espaleira, tem ligado com o ombro. Então nesse caso o acessório vai ficar no seu ombro, e o espala, ele é como se fosse o ombro do maestro. Agora, mais uma dica é sobre o breu. O nosso arco precisa passar, que a gente passe esse breu para produzir o som. Nosso instrumento é de cordas friccionadas, então o som se dá a partir do atrito da corda com o arco. Então, uma orientação sobre esse breu é que a gente não deve usar sempre que for tocar. O aconselhável é você usar a cada 2 horas tocadas. E nesse início você não vai tocar por 2 horas seguidas. Seu estudo não vai durar isso tudo. Se durar, excelente, muito bom o teu estudo. Mas o indicado é você usar só quando o arco estiver agarrando muito, né? E depois de umas 2 semanas, de repente você passar mais uma vez. A gente não tem uma explicação assim exata de quantas vezes você vai passar no arco. O seu professor vai saber te orientar sobre isso. Mas é muito comum a gente, quando começa a tocar, querer pegar o nosso instrumento e passar o breu todas as vezes. E você não precisa fazer isso. Eu vou ensinar como passar o breu no arco na aula que a gente vai falar especificamente sobre o arco. Mas falando ainda sobre essa parte de ajuste do instrumento, de montar o instrumento, é muito importante também na hora de guardar o seu instrumento, você ter uma flanela e limpar o seu violino antes de guardar. Todas as vezes que a gente toca, o breu ele agarra no tampo do violino e cria uma crosta em cima da madeira. Então, para que a gente não perca esse brilho do instrumento, para que o seu instrumento esteja sempre muito bonito e bem cuidado, você vai limpar, passar uma flanela sem nenhum produto, tá? Não pode usar lustramóvel, não pode usar nenhum produto de limpeza, apenas um pano para remover esse resíduo de breu, que se acumular é mais difícil de tirar. Então tenha sempre uma flanelinha e limpe o seu instrumento. Bom, eu espero que tenha ajudado você. Assista essa aula durante essa semana para memorizar todas essas informações que são muito importantes aí no desenvolvimento do seu estudo. Até a próxima!